Shalom, shalom, geração do avivamento, tudo bem com vocês? Um bom dia, um dia abençoado para todos vocês, no nome de Jesus, amém? Glória a Deus, mais um dia poderoso, profético, avassalador, na presença do nosso Deus Todo-Poderoso, amém? Foi sobrenatural nossa oração da madrugada e vai continuar sendo esses próximos 9 dias, muitos sintomas de libertação, amém? Glória a Jesus, o Senhor é todo poderoso, bendito é o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém? Sejam todos bem-vindos, shalom, shalom para você, amém? Glória a Deus. Obrigada, Nani, querida. Sejam todos bem-vindos, amém? Glória a Deus. Hoje vai ser sobrenatural nossa live. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu achar aqui onde eu vou fazer uma palavra poderosa para vocês. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deixa eu só. Sejam todos bem-vindos, em nome de Cristo Jesus. Que você venha ter um dia muito, muito abençoado. Hoje nós vamos ter uma live poderosa. Fala pra mim qual que é o capítulo de hoje. Se eu não me engano é Josué 12, certo? Josué capítulo 12. Gente, vocês passaram mal? Conta pra mim no chat aqui. Vocês passaram mal? O que você sentiu na hora da oração? Se você teve qualquer sintoma, dor de cabeça, qualquer sintoma, esse sintoma indica que... eu achei. Outra passagem aqui, acho que essa aqui é melhor. Passou muito mal? Arroto, coceira, dá muito, gente, muito, muito. E vocês, como a gente, por exemplo, a próxima madrugada, o tema é dentro da área financeira. Tudo é dentro da área financeira, tá, gente? É desfazendo toda... Acabei de falar pra você, amor. Raiz de legalidade da área financeira. Não sei se é esse o tema, não, mas o tema já tá estabelecido. Mas vai ser poderoso. Poderoso. Espirro, tosse, tudo é sentimento, sensação, sintoma de libertação. Amém? Muito, 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 muito. Glória a Jesus. Hoje nós vamos ler Juízes, capítulo de número 2. As lives agora, tá, gente? Desses próximos 10 dias será dentro de prosperidade, dentro disso, entendendo, né, algumas coisas, porque o seminário, ele vai abarcar ali 8 horas. 8 horas não é o suficiente para falar tudo. Então, eu vou aproveitar trazendo alguns ganchos aqui nas lives de manhã. E essas lives eu vou colocar lá na plataforma para você que vai fazer o seminário e para você que é meu aluno da Escola de Libertadores, tá bom? Você vai ter... O pessoal que é meu aluno da escola é muito beneficiado. Amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu prometi para meus alunos da escola 20 lives secretas e acho que eles já têm mais de 50. Aleluia. Vamos orar para nós começarmos? Vamos orar para nós começarmos? Fecha os teus olhos. Gente, eu não subi mais aula na plataforma porque eu mudei uma estratégia. Em um mês de setembro, eu vou ter que ministrar no Rio de Janeiro. Eu vou ministrar, né, lá na igreja do apóstolo Robson. Tenho também que ir lá no Joel. Então, no mês de setembro, talvez a gente vai ter que fazer o cancelamento das nossas masterclasses, porque eu tô cheia de coisas aí, eventos para fazer. Então, eu tô pensando em colocar todas as aulas ali da plataforma que eu prometi para vocês. Eu acho que vai faltar mais do que umas 40 aulas. Eu tô pensando em colocar tudo no mês de setembro para vocês ter conteúdo, certo? Porque talvez eu vou ter que adiar uma ou outra masterclass, tá? Então, eu tô com esse pensamento, tá? Para não ficar tão pesado para vocês e desfalcar em setembro, né? Eu tenho compromissos irrevogáveis que eu não posso revogar, tá bom? A gente pode também trocar um sábado por um domingo, certo?
Glória a Jesus. Fecha os teus olhos agora. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, Pai. Eu te apresento esse dia, te apresento, Senhor Deus, cada vida que está aqui. Te apresento, Senhor Deus, cada pessoa, Senhor Deus, que entrou na live de hoje. E que talvez, Senhor Deus, busca, Pai, uma ruptura na área financeira, busca uma ruptura sobrenatural. Pai, que o Senhor me use, Pai, com toda a sabedoria, Pai, a qual o Senhor tem me dado. E que o seu nome seja glorificado, Senhor Deus, através da minha vida. Que o Espírito Santo possa me tomar e me usar, Pai, assim como o Senhor tem usado, Pai, nas madrugadas, na oração. Que o Senhor venha nos usar, Pai, de forma sobrenatural aqui em cada uma dessas lives, desses próximos 10 dias, em nome de Jesus. Pai, nós te glorificamos, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por toda a ruptura que nós estamos percebendo que está acontecendo na vida de cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus Todo-Poderoso. Amém? Então vamos lá. Glória a Jesus. Abra comigo em Juízes 2. Lembrando que nosso seminário é semana que vem, sábado da semana que vem. E aí é o último dia que nós vamos fazer essa campanha de oração, para finalizar com chave de ouro, para vocês entrar no seminário já com a mente aberta para entender tudo e ter um discernimento assim avassalador. Amém? Vai ser poderoso. Glória a Jesus. Ó, Juízes, capítulo 2. O anjo do Senhor aparece em Buquim. O anjo do Senhor subiu a Gigal, a Buquim, e disse aos israelitas: tirei vocês do Egito e trouxe a esta terra que jurei dar aos seus antepassados, e afirmei que jamais quebraria minha aliança com vocês. De sua parte, vocês não deviam fazer aliança alguma com os habitantes dessa terra, mas sim destruir seus altares, porque vocês desobedeceram a minha ordem. Agora, portanto, declaro que não expulsarei mais os povos que habitam em sua terra. Eles serão como espinhos em suas costas, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz. Por isso, chamaram aquele lugar de Buquim, e ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. A morte de Josué. Depois que Josué se despediu do povo, cada tribo de Israel partiu para tomar posse do território que havia recebido como herança. O povo serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e também dos líderes que sobreviveram depois dele e que tinham visto as grandes coisas que o Senhor havia feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu aos 110 anos e foi sepultado na terra que havia recebido como herança em Timnat Serra, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gás. Israel desobedece ao Senhor depois que aquela geração morreu e se reuniu aos seus antepassados. Surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem tinha visto as grandes coisas que ele havia feito por Israel. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, serviram a imagens de Baal, abandonaram o Senhor, o Deus de seus antepassados, que os haviam tirado do Egito. Seguiram e adoraram os deuses dos povos ao redor, e com isso provocaram a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor para servir a Baal e às imagens de Astarote. Com isso, a ira do Senhor ardeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos saqueadores que tomaram os seus bens. Entregou-as aos inimigos e ao redor, aos quais já não conseguiam resistir. Toda vez que saíam para batalhar, o Senhor lutava contra eles e provocava sua derrota, conforme havia advertido com o juramento. Por isso o povo vivia em grande angústia. O Senhor livra o seu povo.
Então o Senhor levantou juízes para livrar o povo de seus agressores, contudo, não quiseram ouvir os juízes, mas se prostituíram, adorando outros deuses, como se desviaram depressa do caminho de seus antepassados, que haviam andado em obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor levantava um juiz sobre os israelitas, o Senhor estava com ele e livrava o povo de seus inimigos quando o juiz vivia, pois o Senhor tinha compaixão do seu povo, que sofria sobre o peso da aflição provocada por seus opressores. Quando o juiz morria, porém, eles voltavam seus caminhos corruptos e se comportavam ainda pior que seus antepassados. Seguiam outros deuses, servindo e adorando, e não abandonavam suas práticas perversas e seus caminhos teimosos. Por isso, a ira do Senhor ardeu contra Israel e disse: uma vez que este povo violou a minha aliança, que fiz com os seus antepassados, e não me deu ouvidos, não expulsarei mais as nações que Josué deixou por conquistar quando morreu. Fiz isso para pôr Israel à prova, para ver se seguiria os caminhos do Senhor, como fizera seus antepassados. Assim o Senhor deixou aquelas nações na terra e não as expulsou de imediato e nem permitiu que Josué conquistasse todas elas. Amém? Então fica para casa. O 3, Juízes 3, 4, 5, o 6, o 7, o 8 e nós vamos ler o 9, tá? Nós vamos ler o 9, certo? E assim como você viu nessa palavra aqui, é hoje. Se tem um pastor ali direcionando o povo tá ali, ó, faminto. Se esse pastor sai, se acontece qualquer coisa, se essa pessoa é transferida, se esse pastor, esse líder é transferido de uma igreja para outra, parece que o povo vai definhando. Mas porque o povo se torna dependente de um homem, de uma mulher, e não aprende a ser dependente de Deus e gerar relacionamento com Ele. É o que acontece muito hoje dentro do meio cristão. Pessoas que estão buscando a Deus, mas escorados, trazendo o pastor e a pastora de muleta. E aí quando essa muleta, que é o pastor, é um caminho que te facilita, né, como voz, como incentivador, tem que ser transferido ou tem que mudar de país, o que acontece? Essa pessoa, ela desvia, ela esfria. Então, queridos, eu acredito que o povo de Israel, tá? Só pegando aqui um gancho nessa palavra. O povo de Israel era um povo que, enquanto tinha um líder igual, enquanto Moisés estava ali, estava tudo certo. Moisés sobe no monte 40 dias, eles fazem um bezerro de ouro. E a coluna de fogo estava ali, os sinais do Senhor estavam ali, mas isso não era suficiente. Eles precisavam de algo concreto, algo palpável. Queridos, o nosso Deus, Ele é um Deus, presta atenção, que Ele se move no invisível e Ele quer se mover no invisível, por quê? Porque o nosso Deus, Ele quer gerar em você a fé sem ver, a fé sem tocar. Por isso que o nosso Deus não tem imagem. E Ele abomina qualquer tipo de imagem, certo? Amém? Abra comigo agora em Mateus, capítulo 19, versículo 16. Eu vou trazer a parábola hoje do jovem rico para você, certo? Mateus, capítulo 19, capítulo de número 16. Amém? Mateus, capítulo 19, presta atenção, Mateus, capítulo 19, versículo de número 16. Deixa eu falar uma coisa importante para você. A hora que acabar a live, eu vou tirar a live, certo? Você viu que tem aqui no perfil um grupo de live secreta, certo? Eu vou colocar essa live no YouTube e eu vou deixar o link dessa live só por 24 horas, tá? Porque essa live é exclusiva do pessoal do seminário e do pessoal da escola. Então, se você quer passar para alguém, quer compartilhar, você precisa entrar ali no meu perfil, tem lá live secreta, vou mostrar pra você, bem aqui, ó, tá vendo aqui, ó, aqui, tá vendo aqui, lives secretas, você clica aqui
e você entra dentro desse grupo aqui, aonde eu vou colocar o link dessa live aqui e vou deixar aberta só 24 horas, tá bom? Pra você rever, anotar, eu sei que vocês gostam, certo? Mas depois eu preciso fechar ela, tá? Só pra dar uma colherzinha de chá pra vocês. Abriram comigo Mateus 19, 16, tá? Mateus 19, 16. Antes de ler Mateus 19, 16, eu preciso que você entenda, porque quando a gente lê esse capítulo, parece que o dinheiro, ele é proibido o cristão ter dinheiro, o cristão ser rico, o cristão ser isso e aquilo. Mas eu preciso ler com você, antes de ler Mateus 19, 16, eu preciso ler com você também, peraí, eu preciso ler com você aqui, eu preciso ler com você Provérbios 10, 22. Provérbios, capítulo 10, versículo 22, que diz assim, presta atenção, a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Esse versículo, ele ressalta a verdadeira prosperidade que vem de Deus. Então, a bênção do Senhor é o que nos enriquece de verdade, e não só na área financeira, mas em qualquer área, certo? Antes, eu preciso ler com você também Filipenses 4,19. Filipenses, capítulo 4,19. E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua riqueza em glória por Cristo Jesus. Então, Deus, ele supre toda a nossa necessidade. Você tem necessidade de um carro, Deus te dá um carro. Você tem necessidade de uma casa, Deus te dá uma casa. Você tem necessidade de uma viagem, Deus te dá uma viagem. Porque é na sua infinita glória, é por quem ele é pela sua majestade que ele supre, não por uma limitação. Eu preciso que você entenda isso. Vamos abrir, eu pedi para vocês também, antes da gente entrar em Mateus aqui, eu quero que você abra comigo, tá? E eu pedi para você, essa semana, antes do seminário, você que vai fazer o seminário, lê essa palavra todos os dias, Deuteronômio 28, mas eu quero que você leia ela assim, tá? Você vai ler Deuteronômio 28, do verso 1, tá? Até o verso de número 14. Você vai ler assim. Se vocês obedecerem em tudo ao Senhor seu Deus e cumprirem fielmente todos estes mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor seu Deus os colocará acima de todas as nações da terra. Se obedecerem o Senhor seu Deus, vocês receberão as seguintes bênçãos. Suas cidades e seus campos serão abençoados, seus filhos e suas colheitas serão abençoados. As crias do seu gado e dos seus rebanhos serão abençoados. Seus cestos de frutos e tigelas de amassar pão serão abençoados. A todo lugar que forem, em tudo que fizerem, serão abençoados. O Senhor derrotará os seus inimigos quando eles os atacarem. Eles virão contra você em uma direção, mas serão dispersos em 7 direções. O Senhor lhes garantirá a bênção em tudo que fizerem, encherá os seus celeiros de cereais. Aqui está falando de riqueza física. E o Senhor, o seu Deus, o abençoará na terra que lhes dá. Se obedecerem os mandamentos do Senhor, seu Deus, e andarem em seus caminhos, o Senhor constituirá como um povo santo, conforme prometeu sobre juramento. Assim todas as nações da terra verão que vocês são um povo que o Senhor tomou para si e temerão. O Senhor lhes dará prosperidade na terra que ele jurou aos seus antepassados, que daria a vocês, e os abençoará com muitos filhos, rebanhos numerosos e colheitas fartas. No tempo certo, o Senhor enviará chuvas de seu rico tesouro no céu e abençoará todo o trabalho que realizarem. Vocês emprestarão a muitas nações, mas jamais precisarão tomar emprestado delas. Se derem ouvidos a esses mandamentos que hoje lhes dou e se cumprirem fielmente, o Senhor os fará cabeça e não cauda, e vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Não se desvie, por menos que seja, e não de nenhum dos mandamentos que hoje lhes dou, e não sigam outros deuses e nem o adorem. A primeira palavra, sabe quando a primeira palavra bíblica que Deus fala com uma pessoa, a primeira palavra, eu lembro na minha época da rebeldia, a minha mãe estava brava comigo um dia, e ela falou assim, abre aí na Bíblia, eu quero ver o que Deus vai falar com você. Aí eu abri em Deuteronômio 28.
e ali eu vi que Deus tinha uma promessa. Minha mãe falou assim, o que você entendeu dessa palavra? Eu estava numa fase bem rebelde. Eu falei, mãe, eu entendi que se eu obedecer, Deus vai me fazer muito rica, próspera em tudo. E Deus começou a falar muito comigo em Deuteronômio 28, em muitas partes da minha vida, em muitos lugares da minha vida. Eu quero que você pegue essa palavra e medita nela todos os dias, até ela penetrar em você, até você entender que Deus te quer colocar por cabeça e não cauda. As bênçãos, elas vão te perseguir, elas vão correr atrás de você, amém? Até você entender que Deus tem isso para todo aquele que anda debaixo de obediência, anda debaixo do caminho dele, amém? Até você começar a colher do fruto dessa palavra, essa palavra que é uma promessa. E como promessa você pode falar, Senhor, eu tomo posse de Deuteronômio 28, o Senhor diz que eu não vou estar por cauda, eu vou estar por cabeça. Queridos, apresente, vai no tribunal de Deus em oração e fala, Senhor, segundo Deuteronômio 28, eu tomo posse hoje de tudo aquilo que o Senhor tem para mim, porque eu me coloquei na posição, amém? Então eu preciso que você entenda que o nosso Deus, ele é um Deus que prospera. Porque se não fosse assim, ele não prosperaria Salomão, ele não prosperaria Davi, Abraão, Isaac, Jacó. E nós precisamos entender que prosperidade é um dos atributos de Deus. E eu estou falando de prosperidade financeira, de ter recurso, de estar num lugar de ser um abençoador, de ser o quê? Um sócio de Deus. Certo? Um sócio de Deus é alguém que é mordomo de algo que Deus dá, certo? Ok? Na nosso seminário eu vou falar de dízimo, de primícia, de oferta e de esmola. No nosso seminário, certo? Aqui não. No nosso seminário eu esmiuço isso para você, certo? Então vamos lá agora na passagem do jovem rico. E essa passagem aqui ela traz um ensinamento muito grande para nós. O jovem rico, antes da gente começar a ler aqui em Mateus 19:16, o jovem rico era um candidato a ser um discípulo de Jesus. Mas ele rejeitou por causa que o coração dele estava no dinheiro. No seminário eu vou contar para Deus algo particular meu e de Deus, mas é só no seminário que eu vou contar, tá? Vocês me cobram isso. Mateus 19:16 diz assim, o homem rico, em algumas outras traduções tá, o jovem rico. Um homem veio a Jesus com a seguinte pergunta, mestre, que boas ações devo fazer para obter a vida eterna? Por que me pergunta, ele tá perguntando assim, o que eu devo fazer para mim ter salvação? Pega a visão. Aí Jesus vai falar assim, por que me pergunta sobre o que é bom? Perguntou Jesus, somente um que é bom. E se você desejar entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Quais? Perguntou o homem. Jesus respondeu. Então, quando? Presta atenção. Primeira coisa que Jesus já fala, olha, por mais que você queira tentar ser bom, só tem um que é bom, que é Deus. Quando ele fala de Deus, Jesus remete a ele mesmo e ao Espírito Santo. Ponto. Quando o jovem rico vai falar assim, Jesus, o que eu preciso fazer? Quais são as boas ações que eu devo fazer para mim mostrar que eu sou bom o suficiente? E Jesus já poda ele falando que só existe um bom. Que mesmo que ele queira ser bom, que ele queira ter a melhor conduta, a gente ainda vai estar declinado a pecado. Certo? Certo. Então presta atenção aqui. Por que você me pergunta sobre o que é bom? Perguntou Jesus. Há somente um que é bom. E se você desejar entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Quais? Perguntou o homem. Jesus respondeu, não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, ame o seu próximo como a si mesmo. Olha só o que Jesus vai falar aqui para ele. Aramaia, estou recebendo um download de Deus aqui, vai ficar para outra hora. Tenho obedecido a todos esses mandamentos. Aí o jovem vai falar assim, olha Jesus, eu estou obedecendo, eu estou fazendo tudo isso daí, disse o homem. O que mais eu devo fazer? Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, presta atenção.
Se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. E quando o rapaz ouviu isso, foi embora triste, porque tinha muitos bens. Então presta atenção aqui. Esse daqui é aquele tipo de pessoa que chegou ali para Jesus e falou assim: olha, Jesus, eu tenho uma conduta impecável, eu estou fazendo tudo isso, então eu tenho a salvação. Aí Jesus aqui vai rebater ele, vai falar assim: então, se você quer ser perfeito, você vai pegar tudo que você tem, você vai dar aos pobres. Aqui Jesus está confrontando ele, porque Jesus já sabia o coração dele. Então aqui Jesus faz um convite para ele. Jesus vai fazer um convite para ele, sabendo que a resposta dele era não. Mas por que Jesus faz esse convite para ele? Porque sabia que o coração dele, presta atenção, estava no dinheiro. Tá? Então, presta atenção. Tenho obedecido a todos esses mandamentos, disse o homem. O que mais eu devo fazer? Ou seja, Jesus, eu já estou fazendo tudo isso, mas o que eu mais preciso fazer? E Jesus aqui vai falar para ele vender os bens, dar ao pobre e seguir ele. Aqui ele foi chamado para ser um discípulo de Jesus. Mas quando o rapaz ouviu isso, foi embora triste, porque tinha muitos bens. Então aqui nós chegamos numa resultante, um jovem rico que o seu coração não estava em Cristo e não estava em Deus. Eu acredito que não dá para falar que estava em Cristo porque ele estava ali conhecendo Jesus e tendo a revelação de quem é Jesus, mas já conhecia o Yahvé, o Adonai, o El Shaddai. Então, quando Jesus lança essa proposta para ele, o coração dele fica triste, porque ele vê que ele tem o quê? Muitos bens. Ele tinha muitos bens. Então, queridos, eu quero trazer hoje algo aqui para você. Existe uma prosperidade que vem do Senhor, que ela não é grande, ela é avassaladora, ela é abundante. Só que para você viver esse tipo de prosperidade, o seu coração não pode estar nesse lugar. Nesse lugar de que você é avarento, você é egoísta, você não dá, você retém, certo? A gente às vezes tem bloqueios porque a gente vem de uma igreja ou vem de um lugar onde o dinheiro é sujo, isso, aquilo, e acaba achando assim, se eu servir Deus eu tenho que ser pobre porque a Bíblia diz que é mais fácil entrar um camelo no céu, é mais fácil entrar um camelo, né, por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu, certo? Porque, queridos, o rico, a maioria deles, eles têm amor a mamon, amor a um trono demoníaco, que é mamon. E mamon, ele é quem traz a ambição desregrada, a pessoa que vende seus princípios, a pessoa que perde a sua vida para conquistar coisas. Então, queridos, tem pessoas que são escravas do dinheiro como esse jovem. Queridos, olha só o legado que talvez esse jovem rico... Mateus não era um cobrador de impostos? Mateus não estava envolvido com dinheiro? Mas Mateus, quando vê o Messias, ele deixa tudo. E ele vai seguir o Messias. Ele não quer nem saber daquela vida mais, mas ele quer uma revelação, ele quer algo eterno. E ali Jesus chama Mateus. Como Jesus chamou o jovem rico. Mas o jovem rico, o coração dele estava nas muitas coisas que ele tinha. Então aqui, ele trocou um legado de ser um dos 12 apóstolos por causa de que tinham muitos bens. E eu quero trazer aqui algo para você. Se o dinheiro for o seu ídolo, o seu mamon, você não vai prosperar estando na presença do Senhor. Você pode prosperar estando na presença do diabo, ou sendo um ímpio, desgarrado, não ter crença nenhuma. Então, existem vários tipos de prosperidade. Prosperidade que o diabo te dá. Prosperidade do ímpio, que eu falo assim, não é uma pessoa que tem crença, mas é uma pessoa que tem estratégia de trabalho. E essa prosperidade, ela também está vulnerável, certo? Então, eu quero que você entenda algo. A prosperidade que vem do céu, do Senhor, do nosso Deus Todo-Poderoso. Presta atenção. Se você for adorador de mamão, você não prospera. Porque Deus não te dá essa prosperidade, certo? Então eu preciso que você entenda. Deus, ele é o mais interessado em te fazer rico, em te fazer próspero. Por quê?
Você, próspero, você se torna sócio de Deus e mordomo da riqueza que Ele vai confiar na sua mão por um determinado tempo. Você vai embora, você não leva nada. E Deus sabe que você, com recurso, você expande reino, você acode pessoas, você socorre pessoas, você pode ser um abençoador de um ministério, de uma missão dele aqui na terra. Então Deus, eu preciso que você entenda que Deus, ele é o mais interessado em te fazer próspero. Só que se ele vê que no seu coração, você, num lugar de prosperidade financeira, você se torna mais avarento, mais mesquinho, dedica mais tempo ao dinheiro, Deus não permite que você prospere debaixo da cobertura dele, debaixo da chuva de bênção, ele não permite. Porque Deus, ele não divide a glória dele com nada, e ele não vai dividir a glória dele com mamão, e eu preciso que você entenda isso, certo? E eu quero hoje que você entenda por que nós fazemos esse seminário agora dia 31. Porque existem várias coisas que podem estar travando a nossa vida na área financeira, na área profissional, na área intelectual. Por que intelectual? Porque se eu não tenho visão, eu não consigo pensar, eu não consigo trabalhar, que é a área profissional. Profissional envolve trabalho, e eu não consigo colher fruto, que é a área o quê? A área da nossa área financeira, a área de prosperidade, certo? Então, queridos, o romper toda a maldição, todo tipo de coisa na área financeira envolve vários braços. Essa noite nós oramos para quebrar maldições que foram lançadas, adquiridas, que foram declaradas pela nossa própria boca, maldições que nós mesmos provocamos através das nossas ações. Amanhã nós vamos quebrar toda a legalidade. O que é legalidade? A vez que você pegou a uva no mercado, porque isso é roubo, é a vez que você pegou uma caneta lá daquela agência, porque você falou que lá tem muita. Então, existem muitas legalidades que abrem essa trava, esse bloqueio de nós prosperarmos, e nós precisamos fazer um acerto de conta. Queridos, eu preciso que você entenda. Por que precisa desse acerto de conta? Porque é um vínculo sendo quebrado com Mamão e suas filhas. Mamão é o trono que vai fazer você ter ambição ao dinheiro, a idolatria ao dinheiro. Nós precisamos quebrar, mas para quebrar o mamão do coração de alguém, nós precisamos quebrar o vínculo com as filhas de Mamão, que é o espírito mulambo, que é o espírito da sujeira, da acumulação, de falar assim, eu não dou essa roupa porque uma hora eu uso, e acaba que você fica ali acumulando coisas, retém bênçãos que poderia passar para outras pessoas. Então nós precisamos quebrar outra filha, que é o espírito de pobreza, a pessoa que toda hora profetiza pobreza, crê que vai ser pobre, crê que nunca vai prosperar na vida. Tem outra filha, que é o espírito de avareza, a pessoa que é avarenta. Ela fica com medo até de alguém chegar na casa dela na hora do almoço, porque ela tem medo de dar um prato de comida para essa pessoa. Então nessas madrugadas nós vamos quebrar os braços em oração de guerra, mas no seminário também nós vamos fazer a quebra, porque aí eu vou explicar. Por exemplo, eu vou falar assim, gente, o espírito de avareza, ele funciona assim, numa casa assim. Eu vou trazer agora de forma mais detalhada ainda, certo? Então, quando nós rejeitamos tudo isso, nós quebramos vínculo. Tem também, por exemplo, trabalhos de feitiçaria, altares que talvez alguém lá atrás levantou. Um altar, vamos supor que alguém ganhou na loteria lá atrás, lá na sua parentela, um vô, um bisavô. E essa pessoa passou a vida toda jogando na loteria todos os dias. Ela levantou um altar para Mamão e ela alimentou com dinheiro. E dinheiro é igual sangue derramado. E esse altar talvez está reverberando, esse avô talvez está reverberando na vida do filho, do neto, que talvez seja você, ou do bisneto, ou do tataraneto. Porque talvez o pai continua jogando e até você gosta de jogo. Então, queridos, nesses 10 dias nós vamos quebrar na madrugada todos os braços de Mamão que possa o quê? Tá prendendo pessoas em cativeiros. Por que vocês passaram mal? Porque tá preso. Queridos, eu já falei para você que é meu aluno da Escola de Libertadores. Uma das veias que a gente sabe que está acontecendo libertação é a ânsia de vômito, é a dor de cabeça, é a pressão, é o mal-estar, é o sono demais que acontece, tá? Não basta destronar, querido, só o Mamão, tem que destronar todas as filhas de Mamão, todos os espíritos imundos, mulambo, espírito de sujeira, espírito de acumulação, espírito de avareza, espírito de pobreza, espírito de miséria. Então, queridos, tudo isso, jogar na loteria, jogar nessas coisas, tudo isso atrai maldição para sua vida. Você não tem noção, porque Deus, ele quer nos prosperar de forma avassaladora. Então, nesses 10 dias também, eu vou trazer lives sobre isso.
Então eu preciso que você entenda que Deus, Ele é a pessoa mais interessada em fazer você ser próspero. Mas o problema é, se Ele trouxer isso, vai trazer sobre você um coração mais generoso ou um coração mais avarento? Por isso que antes de Deus prosperar alguém, Ele precisa tratar essa pessoa. E é exatamente o que o nosso seminário vai tentar trazer, que é o quê? A quebra de maldição, essa cura para essa pessoa parar de ser avarento, parar de ser que essa escassez. Você quer ser próspero, mas você não tem coragem de comer uma comida boa porque você está todo o tempo com essa mente de economizar, que vai faltar. Isso é escassez, certo? E eu quero dizer algo aqui para você, aqui agora é a cereja do bolo dessa live. Prosperidade, ela é uma frequência, ela é uma onda. Não tem lá as ondas sonoras? Agora, se você é uma pessoa que vive agindo em ações e sentimentos de escassez, você está ecoando uma onda de pobreza, uma onda de limitação. Vai pegando a visão aqui para você entender. A prosperidade, ela é uma onda, ela é uma frequência. E quanto mais você pensa e emana de você que você é próspero, que você é abundante, que você está por cima e nunca por baixo, você emprestará, mas você não vai tomar emprestado. Quanto mais você pensa nesse viés de que você é filho do Deus vivo, que você é filho do dono do ouro e da prata, as bênçãos perseguem você. Mas quanto mais escassez você tem, quanto mais avareza você tem, mais as coisas são retidas para você. Porque o espírito de Mamon, o trono de Mamon e suas filhas faz com que uma pessoa seja cativa. E o cativeiro dela, um dos cativeiros dela é ter essa frequência de limitação, essa frequência que traz para ela esse sentimento de que vai faltar, que não vai dar e que ela não vai prosperar, certo? Então eu preciso que você entenda que antes de Deus fazer alguém prosperar, Ele tem que tratar a identidade. E isso é algo que nós vamos tratar no seminário. Mas para mim me sentir próspera, eu tenho que entender primeiro quem é meu pai, a promessa que ele tem para minha vida, e eu tenho que aprender a confiar que o Deus que me criou é o Deus que quer me vestir, é o Deus que quer me dar o melhor recurso para mim viajar, para mim comer, para mim fazer, para isso e aquilo. Porque se eu ficar ali todo o tempo limitado, achando que vai faltar tudo, eu tô falando para Deus que Ele não pode me suprir. Mas isso é muito difícil, queridos, porque talvez você veio de um lar onde teve muita pobreza, teve muita escassez. Mas isso é algo que nós vamos ativar agora no seminário. Como que a gente ativa? Quando a gente tira a paternidade de Mamon. A paternidade da falta, porque a Mamon traz paternidade de falta, traz paternidade de que você precisa juntar a vida toda. Mamon traz paternidade de escravidão. Você precisa trabalhar a vida toda e no final da sua vida você vai começar a desfrutar. Talvez você não desfruta. Você junta muito dinheiro, porque você é ambicioso, você junta muito dinheiro. Mas, queridos, ter dinheiro não é sinônimo de prosperidade. Tem pessoas que só têm dinheiro e são escravas do dinheiro. São escravas de comer mal, de vestir mal e não conseguem viver o melhor dessa terra. Presta atenção. Então, eu preciso que você entenda que a prosperidade ela é uma frequência. E você tem que começar a viver dentro dessa frequência. E começar a se policiar quando você vem com os gatilhos de escassez. Nunca fale, isso é caro demais. Meu Deus, eu nunca vou comprar isso. Meu Deus, eu nunca vou num lugar desse. Nunca fale isso. Fale assim, olha, no ano que vem eu estarei aqui. Deus já abençoou, então isso tudo eu vou ensinar para vocês lá no nosso seminário, como que você vai se posicionar, como que você vai falar, como que você vai fazer, porque queridos, é uma frequência que é de abundância, uma frequência o quê? De ter sempre de sobra, ter sempre sobrando. Olha, a gente vive uma prosperidade tão violenta na global que por exemplo, os nossos líderes são beneficiados quando a gente faz uma conferência. Porque eu nunca vi ministério que abençoa, que livra, né, os líderes do ingresso ali do evento. A gente livra. E às vezes a gente custeia o custo ali, pelo menos do evento para cada líder. Porque a gente crê que o ministério onde essas pessoas servem, elas são abençoadas.
certo? Então é exatamente isso que eu quero que vocês entendam. Então a gente precisa ter o quê? Uma mente o quê? De abundância, uma mente de prosperidade, uma mente que vibra na frequência do muito, da abundância, e que Deus tem muito. Então, por exemplo, gente, só para provar para você que Deus é um Deus de fartura. Por exemplo, às vezes a gente tem esse negócio de ficar, ai, não pode jogar comida fora. Ai, tem que às vezes comer até a comida meia passada, queridos. Deus é a pessoa que mais joga comida fora. Eu vou falar isso pra você. Toda árvore dele que é frutífera, o que o passarinho não come, cai tudo e apodrece. Deus é um Deus de fartura. Mas às vezes a gente cresce com aquelas mentalidades. Eu não posso jogar nada fora. Meu Deus, e a pessoa acaba às vezes comendo comida estragada porque não pode jogar fora, porque é pecado. Queridos, pecado é você comer resto e você não viver do melhor do Senhor. Eu não tô falando que você tem que ser uma pessoa exagerada e ficar jogando comida fora. Eu tô falando que o nosso Deus, ele é um Deus de tantas árvores frutíferas e acaba perdendo tanto alimento que nem os passarinhos conseguem comer. E Deus fala na Bíblia que os lírios se vestem com a melhor roupagem, não é para nós ficar preocupado. Agora a gente está todo o tempo preocupado com o que vai vestir, com o que vai comer, com o que vai fazer, certo? Então, gente, tem coisas que são gatilhos que vêm de Mamon, porque foi instalado em nós quando a gente era criança. Não pode deixar comida no prato, que é pecado. Queridos, pecado é glutonaria. É você comer além do que você pode. Isso é pecado. Certo? Se você não deu conta de comer, amém, glória a Deus. E deixou ali um pouquinho. Então, é exatamente isso. A gente acaba crescendo com crenças que acabam nos limitando, Senhor. Nos limitando de forma muito, muito forte. Certo? Então, hoje o que eu quero trazer com você é isso. Que você entenda nessa live que Deus, ele é o mais interessado em te fazer um homem e uma mulher próspera. E aí você fala assim, mas será, apóstola? Porque se uma pessoa, ela não tiver dinheiro, talvez ela sirva mais a Deus. Isso não é uma resultante. Talvez uma pessoa que comece a ganhar dinheiro, ela abandone Deus, porque talvez ela estava buscando Deus para ter o dinheiro. E a partir do momento que ela consegue o que ela quer, e aí é Mamon que dá, sabe? Olha, o diabo, ele é assim, queridos. O diabo é assim. Quando tem alguém ali, o diabo chega ali na presença de Deus e fala assim, se você dá dinheiro, sai da tua presença. E Deus permite. E aí o diabo vai lá, dá dinheiro, essa pessoa abandona Deus. Só pro diabo ir lá e falar assim, tá vendo? Eu não te disse. Agora, o dinheiro, ele é um potencializador de personalidade. Se você é generoso, você vai ser mais generosa, mais generoso. Se você é avarento, você se torna mais avarento. Se você ama o dinheiro, você vai amar mais o dinheiro ainda. Então, queridos, o dinheiro, ele revela caráter ainda de forma mais exacerbada. Se você era uma pessoa que amava fazer a obra com pouco, agora com muito você vai fazer mais. Porque o que está no seu DNA, está nas tuas entranhas. O dinheiro, ele potencializa qualquer ação nossa. Por exemplo, você viajava aí nos estados para fazer missão em cidade. Aí Deus te prosperou, agora você viaja nações para fazer campanhas. Antes você ajudava ali no ministério, um missionário, agora você consegue ajudar 12. Então, queridos, o dinheiro, ele potencializa as bênçãos, ele potencializa as coisas no reino de Deus, mas Deus, ele só vai permitir que a prosperidade que vem do reino dele venha sobre a sua vida a partir do momento que ele entender que você não vai trocar ele por esse recurso que está na sua vida. E outra coisa, Deus vai provar a você, quando ele começar a te dar riqueza, ele vai pedir às vezes, libera tanto para isso, oferte tanto. Deus, ele vai começar a pedir talvez sacrifício para você, para ver se o seu coração está no Isaac, que é a bênção que chegou, talvez esse recurso, ou está nele, que é o provedor de todo o recurso, tá? Então eu quero hoje que você entenda isso. E querido, só tem como saber se você troca ou não na hora do vamos ver, na hora que acontecem as coisas. E Deus, ele vai provar, porque o próprio diabo vai falar assim, prova, pede isso agora para ele, que você deu tanto de riqueza para ele, pede isso para ele, para ver se ele te entrega. E é dessa forma que acontece, certo? Então eu quero dizer hoje para você que nós temos a passagem do jovem rico
que foi convocado para uma missão muito maior que ser próspero e que ser um abençoador de outras vidas. Ele foi chamado para ser uma pessoa que ia construir, deixar um dos maiores legados. Queridos, olha o legado dos 12 apóstolos que está reverberando até hoje. Até de pessoas que foram ali coadjuvantes na história de Jesus, que reverbera até hoje. Mas o coração dele estava onde? Nos muitos bens que ele tinha. E querido, você sabe o que é triste? Vou falar pra você o que é triste. Você sabe o que Mamon faz com uma pessoa? Eu vou falar. Pessoas ficam no ritmo hipnótico, parecendo aquele ratinho sabe aquele ratinho assim, naquele negocinho? A pessoa fica todo o tempo, a vida toda investindo, juntando, e acaba que aproveita a vida minimamente sem usufruir de uma casa boa, de algo bom. E queridos, vou falar uma coisa pra vocês, se o arrebatamento é agora, em 2027, como a gente estava falando outro dia, aí você vai ficar até lá, não aproveitou nada, não usufruiu, ficou só trabalhando. Não usufruiu com a sua família, não foi num restaurante bom, não fez uma viagem que talvez tinha o dinheiro lá, mas o negócio era comprar, investir para que um dia ter mais e dobrar. E a hora que tem um dinheiro sobrando, em vez de desfrutar, não, vamos reinvestir. E tem gente que passa a vida toda assim. Tem gente que passa a vida inteira dessa forma e não usufrui de nada. Você consegue entender isso? Então, queridos, é isso que eu quero trazer para você. O Mamon, ele dá dinheiro, só que ele torna a pessoa escrava. Deus nos dá prosperidade, mas ele nos faz viver em abundância, de comermos bem, de vestirmos bem, de abençoar pessoas. Querido, você vai ver que uma pessoa que é próspera em Deus, ela vive bem, ela desfruta, ela abençoa as pessoas que estão ao redor dela. Ela é alguém que ela carrega, ela transborda as bênçãos. Agora, existem pessoas que não são prósperas, elas só têm dinheiro. E prosperidade, queridos, não é sinônimo de ter dinheiro. Queridos, eu conheço pessoas perto de mim que têm muito dinheiro, mas nunca vai fazer uma viagem dessa que eu estou fazendo, porque para essa pessoa viajar é perder dinheiro. Mas aí eu pergunto, e se Deus recolhe o ano que vem? Não leva nada daqui. Então, às vezes, podia usufruir com a sua família, viver coisas. Então, queridos, tem muita gente, mas muita gente que tem só dinheiro e não tem mais nada. Não são prósperas. Querido, prosperidade, uma das raízes de prosperidade, do fruto da prosperidade é o desfrute. O desfrute eu aproveito. Olha, ontem eu tava com o apóstolo numa loja. Gente, eu tenho roupa de frio, vocês não estão entendendo. Eu dou roupa de frio e eu tenho roupa de frio. Eu tenho porque eu trago para fazer meus looks, tá? E aí eu tava numa loja, achei ali uma blusa da Columbia, coisa mais linda, blusa de frio, cara. Mas eu falei, vou levar porque eu mereço, porque amanhã eu vou andar de moto e as que eu tenho não é tão quentinha como essa. Mas eu poderia ter pensado assim, nossa, eu tô indo para os Estados Unidos, lá eu vou comprar, vai ser mais barata, mas eu preciso para agora. Eu preciso vou andar de moto na neve agora, preciso. Então, se eu fico todo o tempo fazendo isso, eu não vou usufruir agora, porque ano que vem eu viajo, Às vezes, queridos, tem coisas que é para viver no momento e a gente precisa às vezes tirar o quê? Essas travas, essas objeções, eu consigo mais barato aqui, mas às vezes você quer viver um momento ali agora. Você tá entendendo? Então é exatamente isso que a gente tem que às vezes colocar em mente. Tá, eu vou ficar juntando a vida toda, mas eu vou juntar pra quê? Pra deixar pros meus filhos brigar e eu não vou usufruir de nada? Certo? Então tem pessoas, queridos, que às vezes estão aí, tem dinheiro, tem milhões e não tem uma casa boa pra morar. Tem pessoas, queridos, que às vezes têm tanto dinheiro na conta, não anda num carro bom, porque tá sempre investindo. E aí eu falo pra você, vai embora às vezes da terra, não andou num carro bom, que podia dar mais segurança, não teve uma casa boa, não usufruiu. Eu não tô falando que você tem que gastar, você precisa ter economia sim, você precisa ser uma pessoa organizada financeiramente, só que a prosperidade que vem do Senhor, ela tem que trazer pra você fruto, que é a riqueza, são os bens materiais que vêm, mas também o desfrute. Porque se você só trabalha para juntar, você está debaixo da riqueza de Mamon. E Mamon, queridos, é uma riqueza que o diabo dá. E o diabo que dá essa riqueza, ele toma. Eu vou falar aqui algo para você. A pessoa que você vê prosperar com jogo,
Jogo de aposta, jogo de tigrinho, pessoa que você vê ganhar dinheiro por contrabando, coisa ilícita. Ela vai ganhar dinheiro por um tempo, mas ela vai perder tudo que ela adquiriu pelas vias de Satanás, até aquilo que já era dela, porque o diabo dá com colher e toma com concha. Esse dinheiro ele é amaldiçoado, e se essa pessoa se posiciona em Deus, o diabo leva tudo. Mas ele leva tudo e mais um pouco. No seminário eu vou falar do espírito de dívida, queridos, porque a dívida é um demônio de ilusão que entra na vida de uma pessoa, tá? E é uma legalidade também, certo? Então, queridos, vamos viver como se nós fôssemos viver 1000 anos, mas vamos desfrutar como se nós fôssemos ser arrebatados em 2027. Pegaram a visão? Então eu quero que vocês entendam que prosperidade não é sinônimo de ter dinheiro, um carro. Não, prosperidade é você desfrutar da sua vida. Prosperidade é você não estar com o seu coração num bem material. Perdeu ali uma blusa. Eu estraguei uma blusa do apóstolo que ele mais gostava. Agora eu tenho que dar outra de presente pra ele, da Columbia. Porque tava no aquecedor e eu vesti ela e ela, sabe, esses paninhos assim, acabou queimando, né? Então, assim, a gente não pode ter o nosso coração, estragou, eu compro outro. Essa tem que ser a mentalidade. Ai, quebrou. Aí você fica doendo, aí você fica triste por causa... Quebrou, queridos. Você já profetiza, Senhor, eu vou comprar agora um melhor ainda. Deus, na verdade, tá me abençoando, Ele tá me empurrando para comprar algo melhor. Então, a gente precisa ter uma mentalidade de riqueza no Senhor e não de escassez. E não de limitação. Mas, queridos, aí você fala assim, mas para você é fácil falar isso. Não, queridos. Muitas coisas eu tive que quebrar, porque por mais que os meus pais são prósperos hoje, eu vejo neles ainda muita escassez. Eu vou falar uma coisa pra você, na minha casa, a pessoa que mais desfruta sou eu. É ou não é, amor? Minha casa, queridos, a pessoa que mais desfruta sou eu. Eu falo assim, quesito de riqueza. E eu nem chego aos pés do meu pai. O que ele tem, meu Deus do céu, né? O que minha mãe tem, né? Mas é igual. O que eu tô falando aqui pra vocês, eu desfruto. Eu viajo, eu tô com vontade de comer uma comida, eu vou lá e como. Porque eu sempre fico pensando, e se o apocalipse vem agora? Eu falo pro Júnior, ele dá risada de mim. Mas também eu sou uma gestora com o Júnior, nós temos uma organização financeira. Então a gente precisa também, né, entender tudo isso. Então, queridos, o ter dinheiro não é sinônimo de prosperidade. A prosperidade, ela tem frutos. Então, a prosperidade, ela existe na área intelectual, ela existe na área de estratégia de vida, ela existe na área do desfrute. Então, a prosperidade, ela acontece em várias áreas da nossa vida. E na área do dinheiro é quando você tem esse dinheiro e você vive bem, e esse dinheiro é o seu escravo. Se você está debaixo da prosperidade de Mamon, você é escravo desse dinheiro. Se você está debaixo da prosperidade de Deus, o dinheiro é o seu escravo. Ele compra o que você quer, ele é um abençoador, então ele trabalha para você esse dinheiro. Ele trabalha para você para gerar bênçãos, para abençoar pessoas, para dar oportunidade. Então nós precisamos, tá? Nós precisamos, certo? De ter essa mentalidade. Nós precisamos de ter esse tipo de mentalidade de fartura, de abundância. Então, nesse seminário do dia 31, nós vamos estar quebrando toda a mentalidade de escassez. Eu já contei pra vocês, né? Eu tinha uma mentorada, hoje eu não dou mais mentoria pra ela. Ela tomava água, queridos, da torneira para economizar a água do filtro para deixar pra família dela. Isso é o espírito, sabe de quê? De miséria. Isso é um espírito de miséria. Aí eu falei pra ela assim, olha, daqui 15 anos o seu rim não presta mais. E não tem remédio e não tem nada que te recupere esse rim. Porque você vai plantar isso tomando uma água ruim, enquanto você pode tomar uma água boa. Então, gente, existe muitas ações que chamam mais pobreza, mais miséria, mais avareza para dentro da sua casa, como essa. Aí eu vou beber água da torneira para sobrar água do filtro para minha família. E tem muita gente que faz esse tipo. E essas ações, queridos, são altares desses demônios que são as filhas de Mamon. Então, quanto mais esse tipo de atitude,
tá? Mas você chama esse espírito de trava. E aí começa o quê? Os demônios que são os tranca-ruas. Os tranca-ruas, queridos, os demônios, eles trabalham em trancar oportunidades, em travar oportunidades. Então, nesse seminário, eu vou trazer muito desses exemplos. O que é uma ação de miséria, o que é uma ação de pobreza, o que é uma ação de escassez, certo? Olha a escassez, como que ela funciona? A escassez é assim, ó. Você compra um perfume bom para dar de presente para alguém, mas para você não tem coragem de comprar esse mesmo perfume. A sua barra de merecimento é muito pequena, então você é escasso com você. Às vezes você até compra comida para sua casa, tem fartura, mas você economizando tem fartura, mas quando é para comprar uma roupa para você é sempre na pior. Isso é escassez, isso é um espírito de escassez. Ou seja, você esgota, como que eu posso dizer para você? Você sempre está enxugando para... Então tem muita gente que tem esse tipo de atitude. O Júnior, desde que ele me conhece, eu sempre quero o melhor, né, amor? Eu sempre quero o melhor. Aí o Júnior fala, você quer só o mais caro? Não, eu quero o melhor, eu quero aquilo que é melhor, porque eu falo que eu sou uma princesa de Jesus, uma mimada de Jesus. E você tem que começar a profetizar isso na sua vida. Eu sou um mimadinho de Jesus, uma mimadinha de Jesus. Ou seja, você está falando assim, olha, Deus me ama tanto que Ele todo tempo está fazendo meus gostos, todo tempo está arrumando uma forma de me abençoar ou de me conectar a uma bênção, certo? Agora, se fica com essa escassez, queridos, escassez é você falar assim, Deus, eu posso ser seu filho, mas não me comporto como tal. Deus, eu posso até ser o seu herdeiro em Cristo Jesus, mas não me comporto como tal. E nós precisamos aprender a nos comportar como filhos de Deus. Então, se você é um filho de Deus, você é herdeiro do que Deus tem para você nas cortes celestiais e nas cortes naturais. E se Deus tem infinitas promessas que você vai prosperar, que você vai ser abundante, por que você não tomou elas ainda? Certo? Então, eu preciso que você entenda, você precisa começar a profetizar que você já tem. Porque vai chegar uma hora que essa bênção vai ser obrigada a bater na sua porta e falar assim, tô aqui. Mas enquanto você não construir essa mentalidade, é uma frequência, é uma forma de ser e de pensar, certo? Então, a gente precisa mudar esse nosso aspecto. Frequência é onda. Frequência é onda. Então, se você está todo o tempo pensando no viés de abundância, a abundância ela já está sendo gerada nas cortes celestiais para propagar sobre a sua vida. Falei, eu já tenho, eu já acessei, eu já tomei posse. Vou dar um exemplo. A Nani, hoje, ela vive uma prosperidade. E a mãe dela contou para mim que antes dela viver essa prosperidade, ela trabalha comigo hoje, né? Antes dela viver essa prosperidade, quando ela não tinha nada, ela já vibrava em abundância, ela já tinha pensamentos de abundância. Ela já tinha pensamentos de abundância. Olha só, a mãe dela me contou que ela não tinha, sei lá, condição nenhuma de ir para Israel. Ela era bem mais novinha. E ela ficava pesquisando passagem, pacote para ir para Israel. Como se ela pudesse ir naquela época. Mas ela já tinha acessado. E ela vai agora na minha caravana. Ela vai pagar a viagem dela e vai. Você não é perigoso, vai pagar até de alguém para ir. Então, é exatamente isso que eu quero dizer aqui para vocês. Que ela, num tempo que ela não tinha, ela fazia pesquisas porque ela não limitou Deus. Ela não limitou Deus que isso seria possível. Não seria possível. Ela não limitou Deus, ela ficou pesquisando algo, ainda que ela não tivesse um recurso. Mas ela estava o quê? Gerando. Ela estava gerando que isso, ela estava falando, Deus, eu não só creio que vou, mas eu já estou pesquisando pela fé. Lógico, tem coisas que para reverberar demora 1 ano, 2 anos, 3 anos, depende da sua intencionalidade, depende da energia que você coloca. E querido, se você se vê nesse local, Deus ele vai trazer a ferramenta que vai te prosperar e vai fazer você trazer. A nossa caravana para Israel é em fevereiro. Eu acredito que tem 4 ou 5 vagas. É 50 pessoas. Tem 4 ou 5 vagas. Umas mulheres que engravidaram acabaram saindo. Então, é isso, meus queridos. É exatamente isso que eu estou dizendo para vocês. Então, nessas próximas lives aqui na madrugada, eu vou estar falando sobre isso. Vou colocar na plataforma do seminário e na plataforma dos alunos da escola, tá? Daqui uma meia hora eu já vou tirar essa live daqui, certo? Vou colocar no grupo secreto que eu falei para vocês. Vou deixar só 24 horas para você. Porque talvez você não vai fazer o seminário, mas vou recomendar.
Faça o seminário que eu vou dar um mapeamento para você fazer, responder antes do seminário, para no final do seminário, 7, 8 horas de ensino, nós fazer uma quebra de maldição poderosa. Amém? Queridos, um dia abençoado, um dia profético, um dia avassalador em nome de Jesus. Um beijo no seu coração.